Existe um país onde o silêncio de um templo parece conversar com o brilho das cidades do futuro. Um lugar onde montanhas sagradas observam trens cortando o horizonte como flechas de luz. Sejam bem-vindos ao Japão. À primeira vista, o Japão parece impossível. Templos milenares repousam perto de avenidas iluminadas. Jardins antigos respiram em silêncio, enquanto megacidades avançam como se já vivessem no amanhã. Mas o que torna o Japão tão fascinante não é apenas sua tecnologia, é a maneira como esse povo transformou disciplina, memória, natureza e respeito em uma civilização que impressiona o mundo. Continue aqui comigo, porque hoje vamos atravessar maravilhas entre templos milenares e cidades do futuro. Do alto dos arranha-céus de Tóquio ao silêncio dos santuários de Kyoto, cada imagem parece revelar uma pergunta. E vamos responder todas, uma a uma. O Japão é um arquipélago localizado no leste da Ásia, banhado pelo Oceano Pacífico e formado por mais de 14.125 ilhas. De norte a sul, são mais de 3.000 quilômetros, formando um longo arco de ilhas sobre uma das regiões tectonicamente mais ativas do planeta. 4 dessas ilhas concentram quase toda a população: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, com cerca de 122 milhões de habitantes. O Japão é uma das nações mais densamente povoadas do planeta. E é em Honshu que está a maior parte das grandes cidades, incluindo a gigantesca Tóquio. Como um país com mais de 14.000 ilhas conseguiu preservar sua alma? Um contraste espalhado entre águas profundas, vulcões, neve, florestas e algumas das maiores cidades do planeta. E mesmo assim, consegue manter um equilíbrio impressionante entre natureza e urbanização. A partir de agora, você verá um Japão de florestas de bambu, portais vermelhos subindo montanhas, ilhas tropicais, vilas cobertas de neve, torres gigantes, trens bala, cidades subterrâneas, jardins perfeitos e lugares que parecem ter saído de um sonho. Em nosso último episódio, visitamos o Irã e as maravilhas da antiga Pérsia que a guerra não conseguiu apagar. Agora seguimos para outro território onde o passado não desapareceu. No Japão, ele aprendeu a caminhar ao lado do futuro. E se você está nos assistindo pela TV, confira agora se já está inscrito aqui no nosso planeta. Assim, você continua recebendo nossos próximos documentários, sem perder nossas viagens que revelam o extraordinário escondido ao redor do mundo. Agora respire fundo. Abra os sentidos. Deixe que o brilho da sua TV transforme a sala num portal. E prepare o seu coração, porque a experiência vai começar. E ela começa no lugar onde o Japão mostra sua face mais impressionante. Uma cidade tão imensa, tão organizada e tão luminosa que parece respirar em outro tempo. E talvez, em poucos minutos, você entenda por que o futuro escolheu nascer aqui.
Tóquio, a cidade onde o futuro aprendeu a respirar. Tóquio não começa diante dos olhos, ela começa no corpo, no passo acelerado das multidões, no brilho dos painéis, no som metálico dos trens e naquela sensação estranha de ter chegado ao futuro sem perceber. Aqui, na costa leste da ilha de Honshu, entre a planície de Kanto e as águas da Baía de Tóquio, a capital japonesa pulsa dentro de uma das maiores regiões urbanas do mundo. Na grande área de Tóquio, dezenas de milhões de pessoas vivem, trabalham, cruzam estações, atravessam rios, pontes, avenidas e seguem como se a cidade inteira tivesse uma respiração própria. E mesmo assim, Tóquio não desaba em caos. Ela se organiza, ela se move por plataformas, semáforos, escadas, becos iluminados e trens que chegam com uma precisão quase cerimonial. Em Shibuya, o cruzamento mais famoso do Japão, parece uma maré humana. Quando o sinal abre, centenas de pessoas atravessam ao mesmo tempo. Por alguns segundos, a cidade inteira vira coreografia. É curioso pensar nisso. Em muitos lugares do mundo, uma multidão desse tamanho seria sinônimo de confusão. Aqui, ela parece obedecer a uma música invisível, como se cada pessoa soubesse exatamente onde precisa estar. A poucos quilômetros dali, Shinjuku revela outro rosto da metrópole. Torres de vidro sobem como montanhas artificiais. Restaurantes acendem placas coloridas. E uma das estações mais movimentadas do planeta engole e devolve milhões de passos. Algo quase hipnótico nessa repetição. O trem chega, a porta abre. O povo entra, a porta fecha e o Japão continua, sem gritos, sem pressa aparente, mas com uma velocidade que poucos países conseguem acompanhar. Então, quando a Tokyo Skytree aparece no horizonte, com seus 634 metros, Tóquio parece tocar o céu, como se a engenharia também pudesse ser uma forma de contemplação. Lá do alto, a cidade se espalha até onde a névoa permite enxergar. Bairros, rios, pontes, linhas férreas, avenidas e telhados formam um tabuleiro vivo, criado por mãos humanas sobre uma terra que Deus desenhou com mistério. Mas Tóquio guarda uma surpresa. Quanto mais ela parece futurista, mais revela sinais do passado. Em Asakusa, o templo Sensoji ainda recebe passos, preces, incenso e olhares silenciosos. No caminho até o templo, a rua Nakamichi parece uma passagem para outro Japão. Lanternas, doces tradicionais, kimonos, leques, lembranças e aromas antigos mostram que uma cidade não precisa apagar sua memória para seguir adiante. Depois, em Meiji-Jingu, o barulho da metrópole começa a desaparecer. Árvores altas cercam o santuário, o chão fica mais quieto e cada passo parece pedir respeito, como se a própria floresta diminuísse o volume do mundo. Esse é o segredo de Tóquio. Ela não impressiona apenas por ser grande. Ela impressiona porque consegue colocar neon e oração, vidro e madeira, multidão e silêncio, quase lado a lado,
sem perder sua identidade. No distrito comercial de Ginza, as vitrines brilham como espelhos do amanhã. Em Akihabara, telas, jogos, robôs, animes e eletrônicos revelam um país que transformou imaginação em indústria e indústria em cultura mundial. Mas, em meio a tanta luz, há também uma lição humana. Tecnologia sozinha não constrói uma civilização admirável. É preciso respeito, educação, rotina, memória e uma rara consciência do coletivo. Talvez seja por isso que tantos viajantes se sentem pequenos aqui, mas não perdidos. A cidade é imensa, quase infinita. Porém, cada detalhe parece sussurrar uma orientação, um limite, um caminho, uma ordem. E enquanto você observa tudo isso, é difícil não imaginar como seria viver essa experiência pessoalmente. Porque algumas viagens começam muito antes do embarque. E como a nossa missão é ajudar você a descobrir o extraordinário ao redor do mundo, a Nômade entra nessa jornada quando chega a hora de transformar esse sonho em viagem. Com a conta internacional da Nômade, você tem cartão de débito internacional, físico e virtual, aceito em mais de 180 países, para fazer compras e também saques em caixas eletrônicos, sem taxa de abertura e sem taxa mensal de manutenção. E usando o cupom Nosso Planeta, você ganha até $40 ou euros de cashback. Depois da aprovação da sua conta, você tem até 15 dias para garantir o benefício. O QR Code já está na sua tela. É só apontar a câmera e começar agora mesmo. Antes do embarque, conforme o seu nível no Nômade Pass, você tem acesso ao Nômade Lounge no aeroporto de Guarulhos, com conforto, alimentação, internet e até área para amamentação, transformando a espera em uma pausa tranquila. E do outro lado do mundo, conexão também faz diferença. Com o Nômade Chip, disponível em mais de 30 países, você desembarca no Japão já conectado. Durante sua viagem, pelo aplicativo da Nômade, você converte seu saldo para dólar ou euro, usa o cartão internacional nos pagamentos e acompanha tudo direto pelo app. E mesmo do outro lado do mundo, se surgir alguma dúvida no caminho, você conta com atendimento 24 horas em português. Mais tranquilidade para continuar a viagem mesmo longe do Brasil. Então, se o Japão também está nos seus planos, aponte a câmera agora para o QR Code, baixe o aplicativo e abra sua conta internacional Nômade. Use nosso cupom exclusivo Nosso Planeta. Adicione saldo e faça sua conversão pelo app para aproveitar os benefícios, porque talvez a sua próxima grande viagem comece muito antes do embarque. E quando um destino deixa de existir apenas na tela e começa a entrar nos seus planos, todo o preparo abre espaço para o que realmente importa: chegar, olhar ao redor e viver o extraordinário. E em Tóquio, essa experiência está apenas começando. E quando a noite cai, Tóquio muda de pele. Os arranha-céus acendem, os trens continuam cruzando a cidade. O futuro parece refletir nas janelas, como se milhões de estrelas tivessem descido para morar nas ruas. Mesmo assim, existe uma pergunta escondida no brilho dessa cidade. De onde vem tanta precisão? Como um país cercado por terremotos, vulcões, oceanos e montanhas conseguiu criar uma capital tão disciplinada? A resposta não está apenas nas máquinas. Está na cultura, está no gesto discreto, está no respeito ao espaço do outro, está numa educação silenciosa
que transforma pequenos hábitos em uma força nacional. E agora, se esta cidade parece ter nascido no futuro, o próximo destino nos levará ao lugar onde o Japão guarda sua alma mais antiga. Lá, os portais vermelhos sobem montanhas, os jardins parecem respirar e templos milenares revelam algo que Tóquio apenas anunciava. O futuro japonês só impressiona tanto porque nasceu de um passado profundamente sagrado. Kyoto, o coração sagrado do Japão milenar. Kyoto não chega como uma cidade comum, ela chega como uma respiração antiga. Depois da luz incansável de Tóquio, aqui o Japão parece baixar a voz e convidar o visitante a caminhar mais devagar. Por mais de 1000 anos, Kyoto foi o coração imperial do Japão. E talvez por isso, cada rua, cada telhado, cada jardim, pareça guardar uma memória que não se entrega de uma vez. A cidade fica a cerca de 450 quilômetros a oeste de Tóquio, na região de Kansai, sobre a porção central da ilha de Honshu. Cercada por montanhas, atravessada pelo rio Kamo e protegida dentro de uma ampla bacia, Kyoto parece isolada do ritmo frenético das grandes metrópoles. Mas a distância real entre as duas cidades parece ainda maior, porque aqui, o futuro tira os sapatos antes de entrar. Em Fushimi Inari, milhares de portais vermelhos sobem a montanha como um rio de fogo silencioso. Cada torii marca uma passagem, um agradecimento, um pedido, uma pequena fronteira entre o mundo visível e o invisível. Enquanto a câmera avança por esse corredor vermelho, o som da cidade desaparece. Fica apenas o passo no chão, o vento nas árvores e aquela sensação de que alguns lugares foram criados para fazer o coração falar baixo. É impossível atravessar Fushimi Inari sem sentir algo. Mesmo quem não conhece os rituais japoneses percebe a força do símbolo. Aqui, a montanha parece abrir caminho e o tempo parece esperar. Depois, Kyoto revela o brilho dourado do Kinkakuji. O pavilhão dourado surge refletido sobre a água, como se o céu tivesse deixado cair uma joia no meio de um jardim. A beleza aqui não grita, ela sussurra. O lago reflete o templo. As árvores desenham sombras delicadas. E tudo parece calculado para lembrar que a harmonia também é uma forma de sabedoria. Em Arashiyama, a floresta de bambu muda a atmosfera outra vez. Os troncos sobem retos, altos e juntos, como colunas verdes de uma catedral natural esculpida pelo Criador. Quando o vento passa, os bambus fazem um som leve, quase um sussurro. É como se a própria natureza pedisse silêncio, não por tristeza, mas por reverência. E então vem Gion, com suas casas tradicionais de madeira, lanternas discretas, ruas estreitas e a possibilidade rara de ver uma Maiko caminhando com passos pequenos, como uma lembrança viva de outro século. Aqui, o Japão mostra que cultura não é peça de museu. Cultura é gesto, é modo de andar, modo de servir o chá,
modo de abrir uma porta, modo de tratar o tempo com respeito. No jardim zen, pedras, areia, musgo e pequenos arbustos parecem formar um mapa da alma. Nada sobra, nada falta. Até o vazio parece ter sido colocado ali com intenção. Talvez seja isso que Kyoto ensine melhor. Um país não se torna admirável apenas construindo torres, pontes, trens e máquinas. Ele se torna admirável quando aprende a proteger aquilo que não pode ser substituído. E se você chegou até aqui, comente apenas a palavra Torii. Essa será a palavra secreta deste documentário. Um sinal silencioso de que você atravessou conosco os portais vermelhos de Kyoto. Mas ainda existe uma camada mais antiga do Japão esperando por nós. Antes de Kyoto se tornar esse templo vivo de memórias, houve outra capital, mais antiga, mais silenciosa e cercada por mensageiros que caminham livres entre os visitantes. Um lugar onde cervos atravessam parques sagrados, lanternas de pedra guardam caminhos, e um dos maiores Budas do Japão repousa dentro de uma construção que desafia o olhar. Nara, onde o Japão antigo ainda caminha em silêncio. A cerca de 45 quilômetros ao sul de Kyoto, na região de Kansai, Nara surge em uma bacia cercada por colinas, bosques e antigas rotas que ajudaram a moldar o Japão. Próxima às montanhas orientais, a cidade parece protegida do ritmo acelerado das grandes metrópoles. Não é uma cidade que tenta impressionar pela pressa. Ela impressiona pela calma, como se a geografia tivesse ajudado a guardar ali uma parte da memória mais antiga do país. Aqui, o Japão parece ter guardado uma parte da própria infância. Antes de Tóquio tocar o céu, antes de Kyoto virar templo de memórias, Nara já era um centro de poder, fé, arte e reverência. No século VIII, Nara foi a primeira capital permanente do Japão, e talvez por isso, suas ruas não pareçam apenas antigas. Elas parecem carregar o peso silencioso de uma civilização começando a se reconhecer. Mas o primeiro encontro de muitos viajantes não acontece diante de um templo, acontece diante dos cervos. Eles caminham livres pelo parque de Nara, aproximam-se dos visitantes e transformam a paisagem em uma cena quase sagrada. Durante séculos, esses animais foram vistos como mensageiros divinos na tradição local. E mesmo hoje, quando um cervo inclina a cabeça diante de alguém, a cena parece uma pequena cerimônia entre o homem e a natureza. É uma imagem simples, mas poderosa, porque em Nara a natureza não aparece como enfeite. Ela se aproxima, ela respira, ela participa da história como se também tivesse algo a dizer. E então surgiu Todaiji, um templo monumental feito de madeira, erguido para abrigar uma das imagens mais impressionantes do Japão, o grande Buda de Nara. A estátua tem cerca de 15 metros de altura. Diante dela, o visitante sente aquela estranha mistura de pequenez e paz, como se o corpo parasse, para que a alma pudesse olhar primeiro.
A construção ao redor também impressiona. Madeira, colunas, telhados profundos, portões gigantes e uma escala que faz o tempo parecer mais pesado. Tudo ali foi pensado para provocar respeito. Quando a luz entra pelas aberturas do templo, o ambiente ganha uma névoa dourada. O incenso sobe devagar. Os passos diminuem e o silêncio parece ficar mais alto que qualquer voz. Há lugares em que o turismo é movimento. Em Nara, o turismo vira contemplação. O visitante não apenas vê monumentos, ele sente que está entrando em um capítulo antigo, escrito com madeira, pedra, fé e floresta. No Kasuga Taisha, lanternas de pedra acompanham os caminhos como guardiãs silenciosas. Milhares delas parecem esperar a noite, quando a imaginação acende antes da chama. E entre árvores antigas, musgos, raízes e trilhas sombreadas, fica difícil separar o que é natureza e o que é santuário. Talvez essa seja a grande lição de Nara. O Criador desenhou montanhas, florestas, animais e luz. O Japão antigo aprendeu a caminhar com tudo isso, sem tentar dominar cada detalhe, como se a beleza também pedisse humildade. E agora, depois de atravessar templos, cervos, lanternas e memórias que parecem respirar, uma silhueta começa a crescer no imaginário do Japão. Uma montanha perfeita, um vulcão sagrado, um símbolo. Ela está a centenas de quilômetros daqui. E quando esse gigante surgir na sua frente, você vai entender que algumas paisagens não parecem apenas bonitas, elas parecem chamados, como se Deus tivesse deixado uma montanha para lembrar ao homem de olhar para cima. Monte Fuji, o vulcão sagrado que vigia o Japão. Há montanhas que se veem com os olhos, e há montanhas que parecem tocar algo mais fundo. O Monte Fuji pertence a esse segundo grupo. Ele não surge apenas na paisagem. Ele aparece como uma presença. A cerca de 100 quilômetros de Tóquio, o Fuji se ergue na ilha de Honshu. Com 3.776 metros de altitude, é o ponto mais alto do Japão. Mas reduzir o Monte Fuji a um número seria pequeno demais. Ele é vulcão, símbolo, santuário natural, imagem nacional e talvez a silhueta mais reconhecida de todo o arquipélago japonês. Quando o céu está limpo, sua forma quase perfeita parece desenhada com uma calma impossível. A base larga, o cone elegante, o topo nevado, tudo sugere uma obra que o Criador moldou para ensinar reverência. Durante séculos, peregrinos subiram suas encostas buscando purificação, força, silêncio e sentido. Porque no Japão, algumas montanhas não são apenas elevações de pedra, são lugares onde a alma aprende a respirar. O Fuji é um vulcão ativo, embora sua última grande erupção tenha ocorrido em 1707. Desde então, ele permanece ali, sereno, como se guardasse dentro da terra uma memória de fogo. Ao redor dele,
Os 5 lagos do Fuji formam um dos cenários mais contemplativos do país. Em Kawaguchiko, quando a água está calma, a montanha se duplica no espelho do lago. É uma cena que parece simples, mas prende o olhar. O Fuji acima, o Fuji abaixo, o céu no meio e o visitante parado, sem saber se está diante de uma paisagem ou de uma oração silenciosa. Em Hakone, as águas termais lembram que o Japão vive sobre uma terra inquieta. Placas tectônicas, vulcões, fontes quentes e montanhas revelam um país construído sobre movimento. E talvez seja justamente por isso que o povo japonês aprendeu tanto sobre equilíbrio. Quando a terra treme, quando o clima muda, quando o mar ameaça, a disciplina deixa de ser costume e vira sobrevivência. Nas encostas do Fuji, florestas crescem sobre antigos campos de lava. Raízes abraçam rochas escuras. Musgos cobrem cicatrizes. E a vida insiste em nascer onde um dia houve fogo. Essa é uma das imagens mais fortes do Japão. A destruição não tem a última palavra. O tempo trabalha, a natureza responde. E aquilo que parecia fim, um dia se transforma em caminho. Se essa paisagem também despertou algo em você, deixe o seu like enquanto o Monte Fuji ainda está diante dos nossos olhos. É um gesto pequeno, mas ajuda esta viagem a alcançar mais pessoas que amam descobrir o nosso planeta. Ao amanhecer, quando a primeira luz toca o cume, a montanha parece acender por dentro. Não há pressa, não há ruído, apenas o encontro raro entre céu, terra, neve e silêncio. Muitos viajantes chegam aqui procurando uma fotografia, mas os que olham com calma levam algo maior. Levam a sensação de que certas maravilhas não foram feitas apenas para serem vistas, mas para nos mudar por dentro. E depois desse silêncio sagrado, o Japão muda novamente de ritmo. Da montanha perfeita, seguimos para uma cidade de sabores, luzes, canais, risadas, castelos e ruas que parecem nunca dormir. A próxima parada é Osaka, e ali o Japão revela uma face mais popular, mais quente, mais humana. Como se depois da contemplação do Fuji, o país abrisse a porta da própria cozinha. Osaka, a alma popular de um Japão vibrante. Depois do silêncio imponente do Monte Fuji, Osaka chega como uma batida no peito. A cidade acende, ferve, sorri e parece dizer ao viajante que o Japão também sabe celebrar. Localizada na região de Kansai, a cerca de 500 quilômetros de Tóquio, Osaka é uma das maiores áreas urbanas do Japão. Mas sua grandeza tem outro sabor. Aqui, o futuro não aparece apenas em torres e estações. Ele aparece nas ruas cheias de vida, nos letreiros gigantes, nos mercados barulhentos e na forma como a cidade transforma comida em identidade. Em Dotonbori,
As luzes se refletem nos canais como tinta neon sobre a água. Placas enormes parecem saltar dos prédios e cada esquina chama o visitante com cheiro, cor, som e movimento. É difícil caminhar por ali sem sentir fome. O takoyaki, bolinho recheado com polvo, e o okonomiyaki, uma espécie de panqueca salgada japonesa, revelam um país que também conta histórias pelo paladar. E talvez seja esse o encanto de Osaka. Ela aproxima o Japão. Depois de templos, montanhas e rituais, aqui o país senta à mesa com o visitante, como quem abre uma conversa antiga. Há quem diga que Osaka é a cozinha do Japão, e não é difícil entender. Nas ruas, o som das chapas quentes faz tsh, enquanto mãos rápidas preparam pequenas maravilhas diante dos olhos. Mas Osaka não vive apenas de sabores. O castelo de Osaka se ergue como uma lembrança de poder, guerra, estratégia e resistência, cercado por muralhas, jardins, fossos e histórias que atravessaram séculos. Originalmente construído no século XVI, o castelo marcou um período decisivo da unificação japonesa. Ao vê-lo cercado pela cidade moderna, a sensação é quase cinematográfica. O passado observa o presente pelas janelas de pedra. Do alto de seus mirantes, Osaka se abre em avenidas, prédios, rios, pontes, telhados e movimento. Não tem a solenidade de Kyoto. Não tem a perfeição silenciosa do Fuji. Osaka tem calor humano, tem riso, tem pressa de mercado, tem conversa de rua, tem uma energia que parece lembrar que toda grande civilização também precisa de alegria para continuar viva. E antes de seguirmos por essa noite iluminada, confira se você já é inscrito aqui no Nosso Planeta. Assim, nossos próximos documentários chegam até você, como novas portas abertas para lugares que merecem ser vistos com calma. Quando a câmera atravessa os canais de Osaka, é possível perceber uma verdade discreta. O Japão não separa beleza e função com facilidade. Até uma ponte, uma loja ou uma pequena barraca pode carregar senso de forma. É como se o cotidiano tivesse sido polido por gerações. A embalagem do alimento, o gesto do vendedor, o modo de entregar uma refeição, tudo parece dizer que o detalhe lhe importa. Talvez por isso, Osaka fique na memória de forma diferente. Ela não impressiona apenas pela imagem, ela impressiona pela sensação, pelo cheiro doce e salgado no ar, pela luz na água, pela cidade que chama pelo nome. Mas agora, a viagem precisa mudar de tom. Depois da alegria popular de Osaka, o Japão nos conduz a uma cidade onde a beleza nasceu ao lado de uma das dores mais profundas do século XX. Seguimos para Hiroshima e depois para Miyajima, onde memória, mar, silêncio, reconstrução e um portal vermelho sobre as águas vão revelar uma das passagens mais emocionantes desta jornada. Hiroshima e Miyajima, a beleza que nasceu depois da dor. A cerca de 330 quilômetros de Osaka, Hiroshima,
aparece com uma serenidade que impressiona. À primeira vista, suas avenidas, rios, pontes e edifícios modernos parecem contar uma história de recomeço. Mas existe um silêncio diferente nesta cidade. Não é vazio, é memória. É como se cada árvore, cada caminho e cada pedra carregasse a responsabilidade de lembrar o mundo de algo que nunca deveria se repetir. No Parque Memorial da Paz, o tempo parece andar com cuidado. Crianças, viajantes, famílias, idosos, todos caminham por ali com um respeito quase instintivo, como se a própria cidade pedisse passos mais leves. A cúpula da bomba atômica permanece de pé, não como ruína esquecida, mas como testemunha. Sua estrutura ferida atravessou décadas, lembrando que a história não mora apenas nos livros. Ela também mora nas paredes. Hiroshima foi atingida em 1945, e ainda assim, quando olhamos para a cidade hoje, vemos ruas vivas, bondes circulando, pessoas trabalhando e jardins que parecem insistir na beleza. Essa é uma das grandes lições do Japão. A dor não foi apagada. Ela foi transformada em aviso, em reconstrução, em dignidade e em uma mensagem silenciosa de paz que continua atravessando fronteiras. Há uma força difícil de explicar aqui. Não é a força das armas, não é a força dos prédios. É a força de uma cidade que decidiu continuar respirando, mesmo depois de ter visto o impensável. E talvez por isso, Hiroshima toque o visitante de um jeito profundo, porque ela mostra que uma nação não é medida apenas pelo que constrói, mas também pela forma como se levanta quando tudo parece perdido. Depois dessa memória, a jornada segue até o mar. A poucos quilômetros dali, uma balsa atravessa as águas do mar interior de Seto, em direção a uma ilha onde o Japão volta a falar com poesia. Essa ilha é Miyajima, também conhecida como Itsukushima. Ela surge entre montanhas verdes, águas calmas, cervos caminhando livremente e uma atmosfera que parece suspensa entre o céu e o oceano. Quando a maré sobe, o grande portal vermelho do santuário de Itsukushima parece flutuar sobre as águas. O Torii não está apenas diante da paisagem. Ele parece abrir uma passagem para outro estado de alma. É uma das imagens mais reconhecidas do Japão. O vermelho contra o azul, a madeira contra o mar, a fé contra o horizonte. E por trás de tudo, a mão do Criador desenhando reflexos que nenhuma câmera consegue aprisionar por completo. O santuário tem raízes antigas, e sua construção sobre palafitas cria a sensação de que os edifícios repousam sobre a água. Quando a maré muda, o mesmo lugar parece ganhar outra personalidade. Na maré alta, Miyajima parece um sonho flutuante. Na maré baixa, o visitante pode caminhar sobre a areia, aproximar-se do portal e perceber a escala real daquela estrutura que antes parecia miragem. Ao fundo, o Monte Mizen vigia a ilha com florestas densas, trilhas, mirantes e templos escondidos. De cima, o mar interior de Seto se espalha em ilhas, barcos, brumas e pequenas manchas de terra. Esse contraste é poderoso.
Hiroshima fala da memória humana. Miyajima fala da beleza que continua. Uma ensina a lembrar, a outra ensina a contemplar. Juntas, elas formam uma das passagens mais emocionantes do Japão. Quando o sol começa a descer sobre o Portal Vermelho, as águas ficam douradas, os barcos passam devagar, os visitantes diminuem a voz, e a ilha parece guardar o mundo dentro de uma pausa. Nesse instante, Miyajima não parece apenas um destino turístico, parece um lembrete. A beleza pode sobreviver, a esperança pode voltar, e até depois da noite mais escura, a criação encontra uma forma de acender novamente. Mas o Japão ainda guarda uma mudança radical de paisagem. Depois dos memoriais de Hiroshima, das águas de Miyajima e do silêncio diante do Grande Torii, nossa jornada deixa o oeste de Honshu e segue para o extremo norte do arquipélago. Seguimos agora para Hokkaido, a segunda maior ilha do Japão, separada de Honshu pelo Estreito de Tsugaru. Um território mais frio, mais amplo, mais selvagem, onde o horizonte parece se abrir e o Japão começa a mostrar uma face completamente diferente. Hokkaido, o norte selvagem do Japão. Ao norte do arquipélago, Hokkaido surge como outro Japão, mais amplo, mais frio, mais aberto, um território onde o horizonte parece respirar com mais liberdade. Separada da ilha de Honshu pelo Estreito de Tsugaru, Hokkaido é a segunda maior ilha do Japão. E aqui, a paisagem muda de linguagem, como se o país abrisse uma janela para o mundo selvagem. Em vez de cidades comprimidas, campos extensos, em vez de ruas antigas, estradas largas, em vez de templos escondidos, vulcões, lagos, florestas, fazendas, neve e silêncio. No centro da ilha, o Parque Nacional Daisetsuzan se ergue como uma fortaleza natural. Montanhas vulcânicas, vales profundos, fontes termais e trilhas revelam um Japão que parece menos domesticado. O nome Daisetsuzan costuma ser traduzido como Grande Montanha Nevada, e basta olhar para seus picos para entender. Ali, o frio não é detalhe, é personagem. Durante boa parte do ano, a neve muda o rosto de Hokkaido. Ela cobre telhados, apaga caminhos, silencia florestas e transforma a ilha em um território de brancura quase infinita. Em Sapporo, a capital da ilha, o inverno ganha forma em esculturas de gelo, avenidas largas, luzes suaves e uma atmosfera que parece misturar cidade moderna com estação polar. Mas Hokkaido não é apenas inverno. Quando as estações mudam, a ilha revela outra face. Em Furano, campos de lavanda pintam a paisagem em tons de roxo, como se a terra tivesse decidido florescer em silêncio. Em Biei, colinas onduladas, fazendas, estradas solitárias e árvores isoladas criam um cenário quase pictórico. É o tipo de paisagem que não precisa explicar nada. Ela apenas fica ali e prende o olhar.
Algo muito especial nesse norte japonês. Ele não parece querer impressionar com excesso. Ele impressiona com espaço, com vento, com céu, com distância, com aquela sensação de que a natureza ainda dita o ritmo. Nos lagos vulcânicos, a água reflete montanhas, nuvens e florestas escuras. Em alguns pontos, o vapor sobe das fontes termais, lembrando que, mesmo sob a neve, a terra continua viva. Esse contraste é poderoso. Gelo acima, fogo abaixo, silêncio por fora, movimento por dentro. Hokkaido parece carregar no próprio solo a respiração profunda do planeta. E quando observamos essa paisagem, fica difícil não perceber a mão do Criador. A beleza no vulcão, a beleza na neve, a beleza no campo aberto e a beleza até na espera das estações. Hokkaido também guarda uma história humana profunda. Antes da expansão japonesa moderna, essa região era habitada pelo povo Ainu, com sua própria cultura, sua própria língua e uma relação intensa com a natureza. Conhecer essa herança é importante, porque o Japão não é feito de uma única voz. Ele também carrega memórias do norte, cantos antigos, artesanatos, rituais e modos de ver o mundo que merecem respeito. Em Hokkaido, a vida parece pedir preparo. O inverno é longo, o frio é real, as distâncias parecem maiores, e talvez por isso, cada flor que nasce na primavera pareça uma vitória. É uma lição simples e profunda. Depois da neve, a cor volta. Depois do silêncio, o campo canta. Depois do frio, a vida abre caminho. Sem alarde, mas com uma força que emociona. Se você está sentindo essa viagem como uma descoberta, deixe nos comentários qual paisagem do Japão mais surpreendeu você até aqui. Foi a luz de Tóquio, o silêncio de Kyoto ou a vastidão de Hokkaido? Ao observar essa ilha, a gente entende que o Japão não cabe em uma imagem só. Ele pode ser neon, pode ser templo, pode ser vulcão, pode ser neve, pode ser um campo roxo sob o sol do verão. Mas agora, a nossa jornada fará uma virada inesperada. Depois do frio do norte, iremos para o extremo sul, para um Japão cercado por águas transparentes, recifes, castelos e ventos tropicais. Seguimos para Okinawa, e talvez esse seja o maior choque visual desta viagem, porque muitos imaginam o Japão como montanha, templo, neve e cidade, mas poucos imaginam seu rosto azul. Hokkaido nos mostrou o Japão que resiste ao frio. Okinawa vai revelar o Japão que conversa com o oceano. E entre esses dois extremos, o arquipélago mostra sua grandeza verdadeira. E quando as águas azul-turquesa surgirem diante dos seus olhos, talvez você perceba que o Japão ainda guardava uma última surpresa, bem longe dos templos e das cidades do futuro. Okinawa, o Japão tropical que muitos nunca imaginaram. Depois do norte gelado de Hokkaido, o mapa do Japão desce por mais de 2.000 quilômetros, até quase mudar de alma. O ar fica mais quente, a luz fica mais aberta e o oceano
começa a dominar tudo. Okinawa ocupa o extremo sul do Japão, formada por dezenas de ilhas que se estendem em direção a Taiwan. Suas terras estão espalhadas entre o Mar da China Oriental e o Oceano Pacífico, muito mais próximas do clima subtropical do que das paisagens nevadas do norte japonês. Aqui, o país troca neve por coral, montanhas frias por praias luminosas e grandes massas de terra por pequenas ilhas cercadas por águas de um azul quase impossível. À primeira vista, parece outro país. Águas azul turquesa, recifes de coral, falésias, cavernas, vilas costeiras e um ritmo de vida que corre mais devagar que nas grandes metrópoles japonesas. Esse é o choque bonito de Okinawa. Depois de Tóquio, Kyoto, Nara, do Monte Fuji e das montanhas nevadas, o Japão revela um rosto tropical, solar, quase secreto. Durante séculos, Okinawa fez parte do antigo reino de Ryukyu. Por isso, sua cultura tem marcas próprias com música, dança, arquitetura, culinária e tradições que diferem do Japão continental. No castelo de Shuri, a história de Ryukyu aparece em cores fortes: vermelho, dourado, telhados curvos, pátios amplos e uma elegância que lembra antigas rotas marítimas, diplomacia, comércio e poder insular. Aqui, o Japão não olha apenas para montanhas e templos, ele olha para o mar, porque durante muito tempo, as ilhas de Okinawa viveram como pontes oceânicas, ligando culturas, povos, mercadorias e memórias. Nas praias, a água parece acender por dentro. Em alguns pontos, os tons variam entre azul claro, verde, turquesa e transparências que deixam o fundo do mar aparecer como vidro vivo. Os recifes de coral guardam uma vida silenciosa. Peixes pequenos, formas delicadas, correntes suaves e cores que fazem o oceano parecer um jardim submerso, plantado pelo Criador sob a superfície das águas. E talvez seja aqui que muitos brasileiros se surpreendam, porque Okinawa aproxima o Japão de uma sensação familiar. Sol, mar, brisa, comida fresca, gente nas ruas e uma ligação profunda com a vida costeira. Nas ilhas menores, o silêncio ganha outra textura. Barcos descansam perto da areia, ventos atravessam coqueiros, estradas pequenas acompanham o litoral e o mar parece chamar o viajante pelo olhar. Há uma beleza discreta nessa distância. Okinawa não precisa competir com Tóquio, não precisa parecer Kyoto. Ela revela algo próprio, um Japão de água, memória, resistência e luz. Okinawa nos lembra que o Japão não cabe em uma única ideia. Ele pode ser templo, neon, vulcão, floresta, neve, memória, mar e uma ilha onde o tempo parece andar descalço. E agora, quando olhamos para trás, a jornada inteira começa a formar uma imagem maior. O Japão não apenas construiu cidades do futuro. Ele preservou lugares onde o passado ainda sabe tocar o coração. Do Monte Fuji às praias de Okinawa, dos portais de Kyoto às luzes de Tóquio,
uma pergunta permanece: o que faz uma nação atravessar séculos sem perder a própria alma? E talvez seja justamente aí, quando todas essas paisagens começam a se encontrar na memória, que percebemos o que esta jornada realmente revelou. O Japão muda de forma, de clima, de ritmo, mas algo permanece. Uma identidade que atravessa o tempo e continua reconhecível, mesmo quando tudo ao redor parece se transformar. Aproveite esse momento e confira se já se inscreveu aqui no canal Nosso Planeta. Assim você continua recebendo documentários como este, repletos de paisagens que inspiram, histórias que atravessam séculos e momentos que transformam a forma como enxergamos o mundo. E assim seguimos, não para o fim, mas para a continuidade natural desta jornada. Porque cada lugar conhecido abre caminho para outros ainda mais surpreendentes, e cada horizonte desperta uma nova vontade de descobrir. O Japão nos deixa com imagens que permanecem, mas a jornada não para aqui. O mundo ainda guarda paisagens extraordinárias, culturas que atravessaram séculos e lugares capazes de despertar novamente essa mesma sensação. Tudo continua. Se este documentário tocou você, o seu próximo destino já está na sua tela, te esperando. Clique e continue comigo, descobrindo alguns dos cenários mais extraordinários da criação. Descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.